Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a segunda aula da série Superação, que é uma série que eu faço dentro da live Comunicando com Propósito. Essa aqui é uma sala de aula virtual de comunicação e de propósito. Eu estou aqui para te ajudar a fortalecer o seu conteúdo, a entregar a sua mensagem, para que você alcance e influencie as pessoas na direção correta. Hoje é a segunda aula da série Superação e eu vou contar a história de Eliseu. Pega papel e caneta que a aula só está começando. Vamos lá, então eu vou ler 1 Reis 19, do versículo 19 ao 21, tá? Elias era o grande profeta de Israel naquela época. A gente está falando aí do século 9 a.C., tá? Elias era a voz de Deus na terra. Elias era o grande homem de Deus na terra naquele tempo. E essa passagem é o momento que Elias convida Eliseu para segui-lo, porque Eliseu, topando o convite, se tornaria no sucessor de Elias. Mas essa história tem alguns elementos que se comunicam com a nossa história, com a sua história. No momento que a gente tem que tomar uma decisão. Quando a nossa vida está ruim e a gente tem que mudar, é fácil. Agora, olha a história de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando, ou seja, estava cuidando ali da terra, com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre Eliseu. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: "Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu vou te seguir." E Elias respondeu: "Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você." Elias voltou, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, seguiu Elias e o servia. Olha como é que é essa história aqui. Um profeta, o cara número 1 da ligação de Deus com o homem naquele tempo, chama um rapaz, um jovem, para segui-lo. E a forma que ele fez isso foi pegar o manto dele e jogar para cima. Falou: "Você já entendeu o que eu fiz com você. Eu te chamei para me seguir, para você andar do meu lado." E aí, Eliseu, olha só, a gente não tem muita informação sobre como era a vida de Eliseu, mas a gente sabe, com base nesse trecho, que ele era jovem. Por que ele era jovem? Porque ele pede para se despedir do pai e da mãe. Então, era uma ligação importante. Né? A gente sabe também, por conta dessa passagem, que ele tinha uma forte ligação com a família. O segundo ponto, ele tinha uma boa condição financeira, porque ele estava cuidando de 12 juntas de bois. Naquela época, as pessoas plantavam, as pessoas pescavam. Nós estamos falando de 900 anos antes de Jesus, quase 3.000 anos atrás. Então, se alguém tinha 12 juntas de bois, é porque esse alguém tinha muito dinheiro, porque ele tinha os equipamentos para lavrar a terra, e muitos. Se tem muito equipamento, ele produz muito. Tá? Então, Eliseu tinha uma boa condição financeira, tinha uma família. E, muito provavelmente, né, enfim, o texto deixa claro, ele era da religião judaica, porque o ato de sacrificar os bois, o que ele tinha, fechar uma etapa e abrir outra, tem a ver com a religião judaica, assim. E para começar a fase do chamado profético, ele queima tudo, ele faz um sacrifício, tá? Isso é da religião dos judeus, né? E até o fato dele entender que quando o manto é jogado sobre ele, ele já sabe o que é, tá bom? Agora, olha só. A vida de Eliseu não era ruim. Esse é o ponto da aula de hoje. Ele tinha família, se dava bem com a família, ele tinha dinheiro, ele tinha uma profissão, ele era chefe. Ele recebe o chamado para mudar de direção.
Como eu falei no início da aula, às vezes, quando está tudo ruim na nossa vida, quando nada presta e a gente precisa mudar de rumo, é fácil. É a única oportunidade que você tem, é a única chance que você tem de ser feliz. Mas esse não era o caso de Eliseu. Estava tudo indo bem na vida dele. E o que eu quero te falar aqui é que quando nós decidimos mudar o nosso rumo, nós somos às vezes atacados pelo medo da mudança. Eu quero agora que você pense na sua mensagem. Às vezes você está lá entregando um conteúdo e você decide mudar. Vou mudar o rumo, Daniel. Vou seguir outra direção. Devo mudar ou não devo mudar? Esse é um ponto a ser pensado. Na aula de ontem, Moisés tinha um projeto que demorou muito. E eu comparei isso à nossa mensagem. Você tem um projeto, uma mensagem que ainda não saiu, e eu falei, não muda. E eu expliquei por que não muda. Mas hoje é diferente. Hoje eu estou falando, olha, Eliseu tinha um caminho, mas ele mudou. E por que hoje eu estou te incentivando com a história de Eliseu a mudar? O que mudou, Daniel? Eu mudo ou não mudo? Eu te explico. O que vai definir se você vai mudar ou não a sua direção, se você vai mudar ou não a sua mensagem, é quem está apontando a direção ou o que está apontando a nova direção. Quais são os seus valores? Aonde você quer chegar? No caso de Noé, ele precisava insistir nesse projeto que demorou 100 anos, porque quem deu a direção para ele tinha sido Deus. Eliseu precisava mudar de rumo, porque quem estava dando a direção para ele era o homem que na terra era a voz de Deus. Pegou essa? Não tem problema em esperar o projeto ou mudar de projeto. O problema não está aqui. Não existe o certo e o errado aqui. O certo e errado está em quem te deu a direção ou o que te deu a direção. Qual é a motivação do seu coração? Qual é a intenção de fazer esse projeto? É isso que determina se você insiste ou se você muda. Quem pegou isso? Tá fazendo sentido para você? Bota aqui o emoji que eu preciso saber. Eu quero saber se está fazendo sentido para você. Eu quero... Na aula de hoje eu estou falando sobre a importância de mudar, de não seguir um projeto, uma mensagem, se ela precisa ser mudada. Eu quero te dar 3 perguntas para te ajudar a saber se você precisa mudar ou não o rumo da sua mensagem. Gente, eu quero lembrar um caso aqui particular. Eu, há 5 anos, 10 anos, 15 anos, era repórter de jornal, jornalista. Jornalista eu continuo sendo, né? Porque eu me formei, eu tenho meu diploma lá. Mas eu era repórter, era a função que eu desempenhava no jornal. E naquele momento a minha mensagem era compartilhar com as pessoas informações sobre o dia a dia, sobre a cidade, sobre o país. Hoje a minha mensagem é outra. Hoje eu ajudo pessoas a se comunicarem melhor nas redes, a formatarem a sua mensagem, a enriquecerem o seu conteúdo. Entende? A minha mensagem mudou. Tem alguma coisa de errada nisso? Não. Por quê? Porque quem me apontou a direção, eu acredito. Às vezes você precisa mudar, como Elias mudou, como eu mudei. Então, as 3 perguntas são o seguinte. No que você acredita? Hein? No que você acredita? Fala para mim. A segunda pergunta. O que é verdade para você? Onde é que está a verdade? O que de fato vale a pena? E a terceira pergunta.
que é a chave para você fechar isso tudo. Qual dos projetos ou qual das mensagens que você tem que é possível para você está mais próximo da sua verdade? No que você acredita, o que é verdade para você e qual projeto, qual a mensagem está mais próxima da sua verdade? Eu poderia passar o resto da minha vida trabalhando em jornal, carreira que eu me orgulho e tenho saudade, porque aquela função ajudava muita gente. Só que eu encontrei um caminho em que eu consigo ajudar mais pessoas e de forma ainda mais intensa, que é o que eu faço hoje. O caminho que eu sigo hoje, ele está mais próximo da minha verdade. Eu não troquei um caminho ruim por um bom, não. Aquele era bom, só que esse aqui é melhor. O caminho de Eliseu, a vida de Eliseu, era boa, só que o chamado que ele recebeu era melhor. Pegou isso, gente? Uma coisa que trava muitas pessoas é essa luta do bom contra o melhor. Ah, mas aqui tá bom. Ah, mas eu já estou fazendo isso há tanto tempo. Ah, mas eu já estou acostumado, Daniel. Eu já sei como funciona tudo. Eu vou mudar. Você tem que mudar se em quem você acredita está te apontando uma nova direção. E eu quero te lembrar uma coisa que é muito importante. Se a sua mensagem não é para ajudar as pessoas, você está no lugar errado. Essa live aqui não é para você. Porque o meu trabalho é incentivar e é transbordar conhecimento em quem está disposto a ajudar as pessoas, a transformar vidas. Esse é o meu compromisso. Esse é o meu trabalho. Então, se o seu objetivo se o seu objetivo é só enriquecer, ficar famoso, para que seu nome seja falado, você está no lugar errado. Tá bom? Aqui são pessoas comprometidas com a mensagem do bem, pessoas que querem transformar vidas, pessoas que querem impactar, pessoas que querem pegar as outras pela mão e falar, eu vou te levar para a saída. Eu vou te levar para a luz do fim do túnel. Quem está comigo, bota o emoji, que eu quero saber. Então, essa aula aqui, ela é para te ajudar a superar o medo da mudança e a dúvida que surge diante do momento em que você tem que escolher se você continua com um velho que está dando certo ou se você abraça um novo que é desconhecido. O novo é desconhecido, está por vir. Como é que será o amanhã? A gente não sabe. Ah, mas do jeito que eu estou hoje, tá bom, eu estou conseguindo. Se eu mudar, Daniel, não sei. Como é que eu vou me reposicionar? Será que as pessoas vão me seguir? Agora eu vou entrar com mais um pedaço da história de Eliseu. A história de Eliseu, ela prova que ele sim tinha que mudar de rumo. Ele tinha que deixar o velho, ele tinha que abraçar o novo, que era o chamado profético, para seguir Elias e substituir Elias. E trazendo para o universo da nossa comunicação, isso vai gerar dúvida, né? Isso vai gerar medo. Talvez Elias eu acho que ele não teve medo porque ele tinha muita convicção de onde estava vindo o chamado. E ele falou sim. Para ele era óbvio dizer sim. Às vezes para a gente não é, quando a gente não tem clareza. Por isso que eu te dei aquelas 3 perguntas para te ajudar, tá? Deixa eu ver que oração. Temos que terminar a live, calma aí. Vou encaminhar aqui para o final. Eu quero compartilhar com você alguns resultados que Eliseu teve porque mudou de rumo. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia, quem mais protagonizou milagres ou experiências sobrenaturais foi Jesus. Jesus é o cara que mais realizou milagres. Mas o segundo foi Eliseu. Não foi Abraão, não foi Paulo, não foi Davi. Depois de Jesus, segundo os registros da Bíblia, quem tem mais episódios de milagre e de
coisas sobrenaturais, de realizações sobrenaturais, é Eliseu. Olha só, nem Elias, é Eliseu. Olha que coisa. Eu vou te lembrar aqui, 3 milagres que Eliseu participou. As águas de Jericó se tornaram saudáveis numa ação que Eliseu participou. Está em 2 Reis 2,19. A cura do general Naamã, lembra? Há algumas semanas atrás, eu estava falando sobre a serva de Naamã, uma escrava do povo de Israel, que apontou para Naamã um caminho da cura. Ele era o general do exército da Síria. E aí ele acredita na escrava, na dica que ela deu, e ela entra na história, porque, embora ela tivesse um papel reduzido, é uma escrava, ela aponta uma direção, e esse cara vai a Israel, e quem é que é usado por Deus para curá-lo? Eliseu. Manda ele se banhar no Rio Jordão, onde Jesus, séculos depois, seria batizado. E tem o terceiro episódio, que também é muito famoso, está em 2 Reis 4, de 1 a 7. É quando Eliseu ajuda uma viúva endividada, fazendo multiplicar o azeite. Algo que o próprio Elias, né, que é o mestre dele, tinha feito. Então, esses são alguns dos milagres que Eliseu fez. E como eu disse, depois de Jesus, ele é o cara que mais tem registros milagrosos na Bíblia. E a chave está aqui, Ele não teria feito tudo isso se ele tivesse dito não para a mudança. Se você tem convicção do chamado que você tem, do rumo que você tem que seguir, se essa mensagem que está aqui queimando no seu coração, ela colabora com a verdade que vive dentro de você, você precisa fazer como Eliseu. Abraçar essa mensagem e seguir adiante. Porque as grandes realizações do futuro dependem dessa decisão, dessa mudança. Eliseu teria passado o resto da vida como um homem rico, um bom filho, um bom empresário, um bom chefe. Mas ele entrou para a história como um dos homens mais usados por Deus. Como o cara que ungiu reis, que curou pessoas. Porque ele decidiu mudar. Ele decidiu mudar. Então, você está num caminho, você está entregando uma mensagem, mas você sente que precisa mudar. As perguntas que eu fiz te ajudaram a decidir pelo sim ou pelo não? Se pelo sim você precisa mudar, encontrar um novo rumo, entregar uma mensagem que vai transformar e ajudar pessoas. Olha o caso de Eliseu. Ele era empresário, tinha juntas de bois, ele cultivava a terra, ele ajudava algumas pessoas. Mas quando ele muda o rumo, ele passa a ajudar muito mais. E de uma forma que ele não fazia antes, porque ele começa a curar as pessoas. Por meio do poder de Deus. Entende? Essa mensagem que está aí, ela está mais próxima da sua verdade? Do seu rumo? Do seu destino? Então vai em frente. A mudança traz dúvida e medo. O futuro deixa a gente com o coração acelerado. Mas vá em frente. Abraça a sua mensagem e vá em frente. Eu quero deixar uma frase com você que é baseado na história de Eliseu. Eu quero que você, se é o seu caso, de acreditar nessa mensagem, nessa mudança, quero que você tome essa frase para você. O que está por vir será ainda melhor. Eu quero que você acredite nisso. Eliseu tinha uma vida boa, mas o que veio na frente, o que veio depois, foi muito melhor. Eu quero que você agarre isso na sua vida, agora, hoje. O que está por vir, o que está por vir, vai ser ainda melhor. Às vezes você está falando, Daniel, mas eu não preciso mudar, minha vida está boa, está tudo legal. Mas o que está por vir vai ser ainda melhor.
vai ser ainda maior, vai ser ainda mais impactante, vai influenciar ainda mais pessoas, vai ajudar muito mais pessoas. O sucesso do amanhã depende da decisão de agora. Eu vou subir, assim que acabar aqui a live, essa frase: o que está por vir será ainda melhor. E eu quero que você deixe um comentário lá, me dizendo se faz sentido ou não para você, se você acredita ou não, se você está esperando esse amanhã, esse futuro, essa mensagem transformadora ou não. Eu quero entender das pessoas que estão aqui, quantas estão nessa fase, tá? Então, assim que terminar aqui a live, eu vou subir o banner e eu conto com o seu comentário. Eu peço que você compartilhe nos seus stories para que essa mensagem do bem seja ampliada e alcance mais corações. Quero te agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado a você que ficou até aqui, que comentou, que curtiu, que já está inscrito no canal. E se você ainda não comentou e não curtiu esse vídeo, a hora é essa. Saiba que quando você faz isso, você ajuda a dizer ao YouTube que esse conteúdo é legal e que ele deve ser mostrado a mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão inscrever-se. Você vai se tornar meu aluno, minha aluna, nessa sala de comunicação e propósito. Estou muito feliz de ter você aqui, de contar com a sua colaboração. E lembro que amanhã tem mais. Amanhã tem a última aula da série Superação, tá bom? A gente se vê. Eu te desejo saúde e paz.